bom demais é o papo que a gente vai ter agora aqui no estúdio também. Quinta-feira, você sabe, é dia de TBT, de lembrar de coisas incríveis do passado, ficar com aquela saudade gostosa. E hoje a gente fala sobre dubladores. Veja aí. Só que vexame. Se você é daqueles que preferem assistir filmes, séries e desenhos animados dublados, provavelmente já memorizou as vozes em português de grandes astros. E o TBT do Revista da Manhã desta quinta vai trazer as vozes que não envelhecem. Inacreditável. E como recordar é viver, até os nossos apresentadores também se arriscaram neste mundo dos dubladores. E cadê seus pais? Ah, eles morreram quando eu era pequeno. E lá vem. Então, vamos relembrar de algumas vozes agora no Revista da Manhã. Ai, muito bom. E o que você achou, Leão, dessa oportunidade que a gente teve? Foi meio mais ou menos, né? Eu fui legal. Eu fiquei apavorado na hora, porque é muito difícil dublar. Aí que você vê a importância do dublador, né? Exato. Porque você tem que, o movimento tem que ser junto com a boca, né, do ator. E além de toda a emoção, a coisa toda. Então você tem que ser ator e mais um pouco. Com certeza. Eu realizei um sonho que eu tinha há muito tempo fazendo isso, mas eu vi que não era muito pra mim, infelizmente. Mas tem um mestre aqui no estúdio hoje que vai conversar com a gente sobre essa arte incrível da dublagem, que, olha... Na verdade, você é de tudo um pouco, né? Niso Neto, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, gente. Prazer te conhecer. Eu fiquei encantado, e te receber porque ele é aqui. mágico também, né? Então, gente, o currículo é tão grande, se a gente começar a falar aqui, ó, dá pra fazer várias pautas sobre várias profissões. Focar na dublagem, né? Foca na dublagem. E, aliás, também me surpreendeu em saber que você acompanhou muito do meu crescimento, porque te assisti na Sessão da Tarde, em desenhos animados, que eu amo até hoje de paixão. Então, quer dizer, você faz parte da vida de muita gente, né? E às vezes a gente não vê o ator no vídeo, a gente não sabe como ele está criando e como ele está trabalhando maravilhosamente, né? Então é o caso dele, que às vezes ele não está sempre no vídeo, mas está lá por trás. Para que a gente fosse melhor naquele dia que a gente fez a dublagem ali, o que a gente precisa fazer? Vocês realmente estudam o personagem antes? Ou é uma coisa que já tá meio no sangue, vai de bate-pronto, pega o texto e sai gravando? Como é que funciona essa criação? Olha, é isso que você falou agora. A gente não vê o filme antes, não recebe o texto antes, você não faz ideia do que você vai fazer. É mesmo? Aí você chega lá e o diretor te fala, olha, o personagem é assim, assim, te explica mais ou menos. Quando é uma série que você já faz, né? Você já sabe, né? Mas você não faz ideia, você cai literalmente de paraquedas. E é bem difícil, né? Porque paga por hora, então é tudo muito apressado, sabe? Tem que ser a toque de caixa. Não tem essa coisa de você ficar assistindo aquilo. Você vê a cena ali uma vez, duas no máximo, e grava, errou, volta. Então você tem que ter muita prática. Cara, eu imagino. É um trabalho muito difícil. Eu imagino. Bem complicado. Porque você não tem aquele tempo de ficar imaginando como é que aquele personagem, criando uma voz, fazendo toda uma impostação, etc. Ligou, gravou. Exatamente. Chegou, grava e foi. Por isso que a gente tem aquela escorregada violenta. Mas demora. Eu demorei 2 anos para aprender, assim. Realmente foi um exemplo, assim, de força de vontade, porque no primeiro ano já era para eu ter desistido. Você começou muito cedo, né? Eu comecei em 83, né? Eu tinha 19 anos. Com a dublagem. Exatamente. Era um sonho seu ser dublador? Era sim. É uma coisa que Como é que você foi? Como é que pintou essa oportunidade? Porque eu sempre tive muita aptidão para voz, né? Eu acho que a genética nesse ponto foi bem generosa comigo, né? Eu sempre falo nas aulas que eu dou de teatro, eu sempre falo da história do seu pai, que fez um teste que a voz foi muito importante na carreira dele. Exatamente. Ele era rádio, né? Filho do mestre, né? Formação radiofônica, né? Então voz era com ele mesmo. E fora o talento já que ele tinha, né? Isso eu herdei realmente, Gênio, eu posso dizer que realmente eu e meu pai, a gente está ali com a capacidade vocal, né? Então eu sempre imitava o desenho, voz de desenho e tal. E aí dublagem naquela época era um meio muito fechado, porque era um mercado muito pequeno, né? Então era feito por uma turminha. Você sabe que eu estava reparando, agora tem novela turca, novela mexicana já tinha, e agora tem novela coreana também na televisão. E você vê os streamings, os canais de streaming, tudo aquele material lá, 90% é dublado, né? Então e o agora mercado abriu bem o mercado, muito. Mas é isso que você falou. Há um tempo atrás a gente ouvia sempre as mesmas vozes, né? Era um mercado bem fechado mesmo. Imagino que para iniciar você teve que passar por várias barreiras aí, né? Pois é, e ainda é muito difícil começar, porque como o pagamento por hora faz com que
você tenha realmente que ter muita prática, né? Não dá para ficar essa coisa de você tem que fazer muito para ser rentável, né? Exatamente. E rápido, né? Então, para você realmente quebrar, né? Para você entrar no mercado, é bem difícil, assim, porque até o diretor ter a confiança de saber que você vai poder fazer aquilo naquele tempo, demora. Vamos dar uma olhada nos personagens que marcaram a nossa vida, que o Niso já dublou. Gente, eu fiquei de queixo caído. Olha só. Vamos rodar. Eu tenho mesmo uma prova hoje. Essa parte não era mentira. É sobre o socialismo europeu. Eu só queria saber qual é a razão desse teste. Eu não sou europeu e nem pretendo me tornar europeu. Por isso nem me interessa se eles são socialistas ou não. Eles podiam ser fascistas, anarquistas, e mesmo assim não ia mudar o fato de eu não ter um carro. I recall Central Park in fall, high Ottawa dress. What a mess, I confess. Oba, minha matilha está me dando uma missão especial. Sabiam que hoje é meu aniversário? Eu fiz um pedido. Eu vou vigiar a pedra. Eu vou ficar de olho em você, pedra. Não tente nenhuma gracinha, porque eu sou um grande cão de guarda. Ah! Estou vendo você, pedra. Esses são apenas 2 exemplos, né? Tem tantos, tem uma infinidade de personagens. Eu fiquei pensando assim, é mais fácil fazer, por exemplo, um desenho, assim, um bichinho desse, ou um ser humano? Os dois têm os seus... porque o desenho, ele não tem vida, né? Então, a voz, ela traz muita... Ele humaniza muito, né? Em compensação, um filme com atores, a responsabilidade é maior, porque você está interferindo na obra, né? Por melhor que seja a dublagem, você pode até ser melhor do que o ator, que algumas vezes acontece. Né? A gente muitas vezes interpreta melhor do que quem tá ali. O trabalho, mas você está interferindo na obra, na verdade? Então, às vezes você pega um grande filme, um grande ator, esses filmes que ganharam o Oscar, e você chega nesse esquema de dublagem por hora. É complicado de você, né? É desafiador. Exatamente. Você está interferindo, não tem como. Mas mesmo assim, o trabalho de dublagem no Brasil, ele é reconhecido como um dos melhores do mundo, né? Afinal de contas, a gente consegue trazer um nível de realidade para nossa realidade brasileira, traduzindo a mensagem de uma forma bem pra gente, né? Ao contrário de outros mercados que, por exemplo, colocam literalmente o que está se falando ali, né? Como na Europa, enfim. E isso faz com que a gente goste muitas vezes de assistir um filme, um desenho muito mais dublado, ele faz muito mais sentido pra gente, estando dublado, do que na língua original, né? Ainda mais porque a dublagem faz muito parte da nossa cultura, né? Como você falou, nós crescemos assistindo filmes dublados. E isso... Agora, você está insistindo muito nessa coisa por hora. Você acha que isso prejudica, de certa forma, a dublagem? Essa pressa? Sim. Eu acho que sim. Foi a forma que a categoria encontrou de achar um jeito para ganhar, uma forma de se controlar e tal, mas é um problema, porque é arte por hora, né? Então você muitas vezes, por esse filme que a gente viu agora, o Up, eu fazendo aquele cachorrinho, aí é um outro esquema, você tem uma maleabilidade muito maior para fazer um trabalho muito mais elaborado, porque é uma obra que fica, né? Isso é uma coisa que vai ficar pro resto da vida, é verdade. Né? E então existe um cuidado muito maior, né? Como foi o Rei Leão, né? Exatamente, são coisas que ficam muito épicas, são épicas, né? Exatamente. Mas essa coisa comercial, você agora realmente atrapalha um pouco, né? Porque você às vezes quer fazer um trabalho mais elaborado e não dá. Não dá tempo. Porque como muitas vezes em TV também, em televisão também, em novela, é uma coisa muito industrial. Né? Você poderia ir muito mais a fundo ali, não dá, você tem que gravar 20 cenas por dia. É verdade. Né? Não sei se você a conhece pessoalmente, porque estando no mercado da dublagem, muitas vezes vocês já se cruzaram por aí. A Marisa Leal, que é dubladora, que já fez tantas vozes épicas também, inclusive a do Baby Sauro, que a gente ama de paixão até hoje. Bem-vinda, minha querida, tudo bem? Tudo bem, bom dia para vocês. Oi, Niso, como é que você tá? Quanto tempo a gente não se vê, né? Mas a gente tem se falado, né? Pelo menos a gente já trabalhou junto, né? Nossa. Remotamente. Sim. São amigos de longa data, pelo que a gente está percebendo aqui. Nossa, que delícia. Nossa. Agora, Marisa, me conta, além do Baby Sauro, a gente pode colocar aí no seu currículo, são quantos personagens mais ou menos? Você tem uma ideia dessa conta?
Olha, eu acho que até eu me perco nessa contagem, viu? Porque é desde 80 que eu dublo, então já teve o Baby, já teve Ariel, já teve a Dot dos Animaniacs, a Lince Negra do X-Men Evolution, atrizes como Nia Vardalos no Casamento Grego, Neve Campbell no Pânico, Regina Hall no Todo Mundo em Pânico, e Kate Blanchett em Elizabeth. Tem muita coisa, tem muita história para contar, né? Ô Marisa, você falou de fazer trabalho à distância, né? Remotamente. Remoto. Você acha que complica fazer remotamente ou é uma coisa que se adaptou bem, que não tem problema de fazer remotamente? Olha, eu vou falar pela minha experiência, tá? Eu acho que a gente aqui está bem adaptado. E eu acho que Rio e São Paulo se adaptaram bem em função desse problema da pandemia. E é uma coisa que até que eu coloco que facilitou, aproximou mais elenco Rio e São Paulo, deu para a gente trabalhar junto com algumas pessoas de São Paulo, que eu como diretora tive a oportunidade de chamar, já que a gente está trabalhando remotamente, né? Então, tem algumas coisas ainda para a gente ir adaptando, mas eu acho que é uma coisa normal, porque todo o processo ele passa por uma adaptação, passa por um aprimoramento também, né? Porque a dublagem ela passou por várias fases. Você acha que é uma coisa que veio para ficar? Desde a época... Eu acredito que dá para a gente trabalhar dessa forma híbrida. No estúdio pessoal, né, pessoalmente, e remoto também. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. E seria interessante que a gente conseguisse até fazer essas duas coisas, porque amplia para a gente, né, a possibilidade de trabalhar mais. Né? Hoje eu dublo aqui, estou dublando para o Rio, daqui a 2 horas eu estou dublando para São Paulo. Então é uma coisa que facilita. Bacana. Agora a preparação da sua voz, Marisa, porque você tem uma voz impressionante, né? Como você consegue circular por várias situações diferentes, desde uma voz bem infantilizada, como a do Baby Sauro, até uma voz mais sensual. A gente estava falando aqui sobre essa coisa do trabalho, né? Rápido, né? A toque de caixa que tem que ser. Para você, como é que funciona essa preparação para você justamente conseguir construir um personagem? E eu aproveito emendando, pedindo, por favor, para você deixar a gente matar a saudade do Baby Sauro. Então, eu vou explicar pra você como é que funciona o trato vocal. A voz, como o corpo, ela também envelhece. Mas se você der um trato, se você fizer aulas de canto, se você tiver uma fono, você consegue nisso tudo manter o seu tônus vocal. Entende? Então, o que acontece? Que maravilhoso! E não é mamãe. É muito bom. Ai, gente. Dá vontade de amacetar o Baby Sauro só de olhar isso. É fofo demais. Bom, né? Que incrível. Agora, se você me permite, eu queria só acrescentar uma coisinha que o Nilson falou em relação ao nosso trabalho por hora, que é o seguinte. A gente também, eu estou falando como diretora agora, a gente tem a responsabilidade de imprimir a qualidade no trabalho. E quando a gente faz isso, a gente tem autorização do cliente, porque a hora da dublagem é composta de 20 loops. A gente tem autorização para diminuir essa quantidade de loops para imprimir qualidade que é necessária para aquele produto que vai ser apresentado, entendeu? Só isso que eu queria complementar. Para quem não sabe, gente, loop que ela falou é o trechinho que a gente dubla, porque antigamente era dublado em 16mm, em película mesmo. Então aquela pedaço era cortado, colado uma ponta na outra, e o cara botava aquele trechinho no projetor e ficava rodando em loop sem parar. Sem parar aquele pedacinho que era ser dublado. E depois, quando passou para vídeo, e agora já é feito em Pro Tools, continuou se chamando loop, porque era a forma que se tem de controlar. Você tem que colocar 20 trechinhos daqueles por hora, que aí você controla a parte... A parte técnica, legal conhecer também. E financeira, né? Marisa Leal, obrigada pela sua participação, minha querida. Foi um prazer enorme falar com você. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Querida, viu? E muito mais sucesso pra você, meu amor. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada. A Marisa, desculpa te interromper, ela fazia comigo Thundercats. Eu fazia o Willy Cat, ela fazia o Willy Kit. No Thundercats. É verdade! Que legal! Somos irmãos. Olha aí quanta história vocês têm pra contar juntos. Que demais. Um beijo, minha linda. Até a próxima, Beijo, viu? Na próxima
próxima. Tchau. Quem sabe aqui no estúdio, pessoalmente, com a gente, né? Obrigada. A gente gravou um depoimento também do Carlos Seide. E ele também tem uma voz que cresceu junto com a gente. Dá uma olhada aí, pode rodar. Oh, o amor. Oh, venha aos meus braços, minha vida. Oi, Regiane. Oi, pessoal da Revista da Manhã. Eu sou Carlos Seidel, sou dublador. Tive o privilégio de dublar o Seu Madruga do programa Chaves. E a dublagem surgiu na minha vida porque eu era ator de teatro. E é um trabalho de ator também, porque você tem que interpretar, não é só colocar a voz, não. E acontecem coisas interessantes pra gente. Principalmente depois do surgimento da internet, e que eles identificam você e vêm falar com você sobre o seu trabalho, isso é muito bom. Daí a gente até dá uma palhinha, né? Dá umas vozinhas, né? Tinha que ser o Chaves mesmo. Toma, só não te dou outra, porque a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. E não se esqueça, não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. É isso aí. Que maravilhoso, fazendo uma correção aqui, né? Que eu falei Carlos Seide, é Carlos Seidel, né? Também com certeza um grande conhecido seu. Agora, ele comentou uma coisa interessante, que o trabalho da dublagem abriu portas para o trabalho da atuação para muitos dubladores, né? Que foram para televisão. E o contrário também está acontecendo nos últimos tempos, né? Atores dublando grandes filmes, Disney e animações, etc. Trazendo as famosas vozes que a gente já conhece para os filmes. Por exemplo, eu não consigo ouvir o Fábio Porchat falando sem lembrar do Olaf. Porque eu já assisti 200 mil vezes aquele filme por causa dos meus filhos e obviamente fica também no imaginário da gente. É uma relação cruzada bem interessante, né? É porque o trabalho de dublagem é um trabalho de ator como outro qualquer, né? Então, as pessoas perguntam, o que eu faço para fazer dublagem? Quero fazer dublagem. A primeira coisa que a gente pergunta, você é ator? Você tem registro no Ministério do Trabalho? Tem que ter DRT, sim. Porque é um trabalho de ator como outro qualquer. Mas tem que ser ator? Tem. Você vai dublar um ator. Então você tem que ser um ator profissional, sindicalizado. Claro. Porque a gente fala, dublador é um termo que foi meio que inventado, né? Mas é meio que um trabalho de ator. Um cara que faz só teatro, você não chama ele de teatror, né? O teleator, né? Como se falava antigamente, né? Antigamente a radioator e quando surgiu a TV, teleator. Né? Pelas telenovelas. Exatamente. É ator, trabalho de ator. Muito qualquer. E um trabalho fantástico, gente. Bem específico, bem difícil. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo essa entrevista agora cresceram com essa vontade de fazer dublagem também, né? E não é impossível. Como você falou, um mercado difícil, até um tanto fechado. Cresceram com a vontade de conhecer quem está por trás dos personagens. A internet hoje, né, nos abriu isso muito, né? Era muito obscuro antigamente, né? Sai o quê? 1, 2 matérias no jornal por ano. Mandar um beijo pro nosso Wendel Bezerra. Nosso Wendel, por exemplo, o Wendel, cara, tem 1 milhão de seguidores no... o Bob Esponja. É o Bob Esponja. Exatamente, o Goku, ele até ia falar com a gente agora, mas ele tá em estúdio e ele não tá podendo... Nossa, é um queridão, um parceiraço. Eu fui diretor dele quando ele tinha 8 anos de idade. Foi ator mirim. Orgulho. Foi onde a gente fez a matéria. O Wendel é o Tony Ramos da dublagem, aquele cara que todo mundo ama, assim, unanimidade. Não tem ninguém que... Ele é maravilhoso mesmo. Ele é um queridão mesmo. Niso, obrigada. Obrigada. É uma pena ter que encerrar, mas infelizmente estamos em cima da hora. Um prazer enorme te receber aqui. Prazerzão. Portas abertas para você voltar pra gente bater mais papo sobre outras artes, né? Tá inserido. Vamos falar sobre a sua arte na mágica, nas questões do ilusionismo também, que são incríveis, né? Tem muita história para contar. Esperamos você no futuro próximo, tá? Vou deixar os contatos da galera aqui, ó. A Marisa Leal, você faz contato através do Marisa Leal 05 lá no Instagram, tá bom? Vamos falar do Wendel também, que não participou, mas enfim, um beijo pra ele, um querido. @Wendel_Bezerra, @Netoniso, ao contrário, né? @Netoniso e também o Seidel Carlos. Você vai escrever @SEIDL Carlos, tá bom, gente? Muito obrigada a todos vocês, mais sucesso, tá bom? Obrigado, até um beijo, próxima.